Fala, família, Leonardo aqui para mais um giro de notícias, e eu te avisei que eu iria colar mais tarde nesse sábado, mas eu viria e estou aqui sempre naquela intenção de te manter atualizado com as últimas informações do Vasco da Gama. E nesse dia 8/2/2025, eu quero te contar que Evangelos Marinax fez um convite ao Pedrinho para ele poder viajar para a Inglaterra, para poder assistir um jogo da Premier League, para poder conhecer as estruturas do Nottingham Forest e, quem sabe, dar sequência a essa venda da SAF do Vasco da Gama. Vamos falar também aqui sobre uma proposta que o Vasco deixou na mesa e agora só depende do atacante. Segundo informações, Vasco chegou no seu limite porque quer muito contratar o atacante Rony. Só tem um problema: existem outros clubes que estão interessados também no jogador, e aí vem aquela entrevista ontem do Pedrinho, quando ele disse: quando algum outro time entra no cenário para poder disputar o atleta, dificilmente o Vasco consegue levar vantagem. Será que vai conseguir agora com o Rony? Porque um outro jogador também apareceu no cenário, Benjamin Garré, que já teve o seu nome vinculado ao Vasco, foi confirmado pelo seu empresário que o Vasco andou fazendo contato. A informação vem lá do detetive Vascaínos e eu vou te explicar tudo, porque além disso ainda vamos falar aqui de justiça, dessas ações que o Vasco vem ali sendo judicializado, como o escritório que está penhorando aí 10% da SAF do Vasco. Isso está dando um balaio de gato terrível. Tem também a Matix Capital, que tem uma ação e andou ocorrendo uma movimentação, e ainda vamos falar da 777, que andou reclamando mais uma vez porque o Vasco estaria negociando as suas ações, ou as ações da Vasco da Gama SAF à revelia. Vamos falar muito de Copa do Brasil, vamos falar do próximo adversário do Vasco, ou do primeiro adversário do Vasco. Você vai conhecer um pouquinho dele, e essa primeira fase também de Copa do Brasil, que haverá vários jogos, e ainda vamos falar de Vasco e Sampaio Corrêa, porque tem um menino que parece que está se recuperando. Já tem uma galera falando: será que vai botar os medalhões no banco? Sei não, hein? Vinheta. Bateu vontade de curtir o melhor da gastronomia? Vem pro Empório do Bacalhau. Estamos na rua Professor Paulo Aquiles, número 4, Vila da Penha. Todos os dias tem rodízios de petiscos com churrasco para você se deliciar. Transmitimos todos os jogos no melhor clima. De quinta a domingo tem música ao vivo, frutos do mar na brasa, todos os dias, porque aqui somos referência nesse sabor incrível. Voltamos aqui, Leonardo, canal Na Torcida Vascaínos, desde já agradecendo a vocês, mais de 103 mil inscritos aqui neste canal. Muito obrigado pela sua moral, muito obrigado por todos os dias estarem aqui conosco. Mais uma coisa só eu quero te pedir, porque é muito importante, principalmente para o YouTube entender que você gosta do nosso trabalho, que é deixar o seu like. O seu like aqui, ele vai recomendar esse vídeo através do YouTube, é claro, para mais vascaínos. Eu sei que na correria você deve esquecer, mas papo reto, é muito importante para o crescimento do canal. Se você faz parte do Na Torcida e gosta aqui do nosso trabalho, deixe o seu like aí, beleza? E para você que chegou aqui agora e ainda não é inscrito, a mesma coisa. Gostou? Se inscreva, ative o sininho das notificações. 2 vídeos diários e também as nossas lives irão voltar. E no final de tudo, comente à vontade sobre as nossas informações. E você viu o nosso anúncio aí lá do Empório do Bacalhau, Rua Professora Paula Aquiles, número 4? Pode acreditar, cara, ambiente totalmente familiar, atendimento nota 10, aonde os petiscos, cara, experimenta ali pelo menos o churrasco da casa. Vai lá, ó, o Na Torcida pediu aqui para mim, ou deixou como recomendação o churrasco de vocês. Experimenta o churrasco, experimenta ali os pastéis. Olha, cara,
Tô falando para você, não vai se arrepender. E detalhe, você pode fazer ali uma data especial, de repente você quer comemorar com a sua família alguma coisa importante, você quer ver o jogo do Vascão, rola lá também, ou simplesmente sentar para tomar uma breja, tomar uma bebida gelada com um ótimo petisco, e como eu disse, atendimento nota 10, busca ali o Gustavo, busca ali o Gabriel e fala que foi através do Na Torcida Vascaínos. Bom, agora que já fizemos aqui o nosso chamado jabá, vamos para essa primeira informação. Falei aqui que 10% das ações do CRVG foram penhoradas num processo de execução. O CRVG apresentou defesa, mas não pagou as custas, o que gerou a sua extinção. Cabe recurso. Agora, se o débito não for pago, as ações vão para leilão. Se a SAF pagar, vira crédito contra o CRVG. Essa informação o Vinícius Arouche já trouxe há bastante tempo aqui. Mais uma vez ela volta à tona, porque ontem o GE ele vem trazendo mais uma vez essa notícia. E o grande detalhe dessa notícia é que isso daqui é um escritório de advocacia que prestou serviços para a gestão Salgado e para a 777 e agora cobra uma dívida milionária pelos honorários. Passa ali dos 3 milhões de reais. E o CRVG, que tem 30% das ações, e também tem essa situação ainda da Fundação Getúlio Vargas, aonde pode quebrar o contrato com a 777 ou não, e ali o Vasco tem mais 39%. Mas desses 10% que estão fora do contrato, que fazem parte dos 30% que o Vasco preservou no associativo, 10% já está sendo penhorado. E isso daí é claro que é um motivo de preocupação. Para a gente poder seguir, não acaba por aí. Essa aqui eu vou trazer depois. Porque a Matix Capital, que também tem uma ação rolando pelos mesmos motivos. Esses aqui cobram honorários porque eles trabalharam juntamente com o CRVG para poder vender a sua SAF e não receberam também pelo seu trabalho. Inclusive, o dono da Matix Capital faz parte lá do grupo do John Textor. E um tempo desse atrás, eu não sei se você se lembra, que eles queriam diluir a dívida que o Vasco tem com a Matix na negociação com o Ryan. E parece que mais uma vez essa ação ela foi suspensa, porque naquela época a ação tinha sido suspensa, eles estavam buscando um melhor entendimento e, como eu disse, tinha um atleta envolvido. Não sei se o Ryan voltou à pauta, mas que a ação foi mais uma vez suspensa, isso foi. Nova suspensão em processo entre Vasco e Matix Capital. As partes solicitaram ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a suspensão do processo de execução até o dia 28/2/2025, buscando uma composição amigável. Vamos acompanhar. Então parece que aqui a Matix está cheia de paciência com o Vasco da Gama e vamos aguardar para ver se rola alguma negociação. Inclusive, tem uma curiosidade, tá? Por isso que tem muita gente ligando. De repente é uma negociação com algum atleta do Vasco, porque a janela de transferências fecha exatamente no dia 28 de fevereiro. Existe coincidências no Vasco da Gama? Porque agora sim, a 777 apresentou requerimento de notificação judicial do CRVG e do Vasco SAF. A empresa diz que o CRVG está negociando as ações da SAF à revelia, como se fosse dona dos 100%, e que apenas 777, que tem 31% das ações, pode vender as suas ações. Eu acho que não tem que ficar fazendo um negócio tipo com o Marinax, aí distribuindo NDAs para poder ser assinada, distribuindo números sem consultar a 777. Eles querem também terem ali, no caso, ouvidos. E aí, rapaz, eu tenho até uma outra matéria que eu vou buscar aqui, que é do podcast Cruz Maltino, que eu vou te trazer qual é a reclamação. Só um minuto. Pronto, achamos. E entre aquilo que a 777 aponta que o Vasco Associativo não poderia fazer, eles destacaram esses pontos.
suspensão indevida dos seus direitos societários e políticos pela Justiça em 2024, gestão isolada da SAF pelo Vasco sem consulta da 777, negociação de venda da SAF com terceiros sem o consentimento da 777, prejuízos decorrentes de decisão liminares que, segundo a empresa, não tem fundamento jurídico sólido. O que a 77 entende? Que eles têm 31%, que eles já pagaram, então, por mais que hoje eles não tenham o controle, eles são sócio minoritário e eles deveriam ser consultados por vários motivos ou ações que o CRVG tem feito, principalmente com a venda da Vasco da Gama SAF. Até mesmo, né, se no caso, lá na Fundação Getúlio Vargas, eles entenderem que o Vasco tem direito de quebrar o contrato e a 777 ficar como minoritária, em caso de dividendos, eles têm que repassar para a 777 os valores. Se eles vão conseguir tirar a 777, se eles vão conseguir retomar os 31%, que segundo a 777 já foram integralizados na empresa, é uma outra história. Mas essa briga aí promete ser longa, promete não terminar, e isso daí também poderia ser um imbróglio para atrapalhar a vinda do Vasco da Gama. E se lembra que ontem o Pedrinho falou que se ele receber um convite de algum investidor, até mesmo fora do país, que ele não teria problemas de atender? Será que o Pedrinho deixou uma pista? Primeiro aqui a fala do Pedrinho, depois a notícia. Como você sabe, Fábio, eu tenho um NDA assinado e, assim, para deixar claro que qualquer investidor, e vocês sabem que a gente tem 3 NDAs assinados, qualquer convite que seja feito, prontamente vai ser atendido. Então, se tiver um convite para que eu viaje para qualquer país, para que a gente haja com a velocidade necessária, não com pressa, para que a gente possa fazer um melhor negócio para o Vasco, isso vai acontecer. Então, quer dizer, ele deixou bem claro, olha só, se aparecer alguém e fizer um convite, até mesmo fora do Brasil, vou estar lá, irmão. Tendo ali uma data que eu consiga atender, eu vou estar em viagem. E exclusivo, NTCast, o Pedrinho recebeu convite do Marinax para assistir um jogo do Nottingham Forest. Apuramos com exclusividade que Pedrinho foi convidado pelo empresário grego a assistir uma partida da agremiação europeia nas próximas semanas. Vamos seguir apurando o caso. Bom, entre essas informações, o primeiro convite seria para ver Nottingham Forest e Arsenal, mas esse jogo acabava coincidindo com Vasco e Faísca. Então, a agenda do Pedrinho já estava preenchida, era um jogo importante, ou é um jogo importante, pelo Campeonato Carioca, e ali eles conseguiram ajustar para o início de março. Vamos ver se esse jogo é contra o Manchester City. Tem muita gente opinando, dizendo, não, de repente esse jogo será contra o Manchester City. Bom, tomara que dê tudo certo, viagem é aquilo. Se for uma boa proposta para o Vasco da Gama, para a gente poder ter o Vasco de volta, eu já disse, cara, hoje em dia eu não me envolvo em preferências. Se o associativo está ali e der certo, beleza. Se vier um investidor e der certo, beleza. Eu só quero o Vasco de volta. Jamais vou torcer contra o sucesso do Vasco. Agora, é claro, fez coisa boa, elogio, fez coisa ruim, vou criticar e vou seguir aqui nesse canal com essa linha editorial, sempre tentando manter a nossa imparcialidade. E bom, em falar em voltar a ser o que era, todos nós sabemos das dificuldades que o Vasco tem em contratar, principalmente nessa janela. Depois que o associativo voltou, o Vasco vem encontrando muita dificuldade desde o ano passado. Claro, muitas coisas que a 777 fez também prejudicaram esse processo. E o Pedrinho ontem ele falou sobre o Rony e saiu uma atualização. Primeiro, Pedrinho. Presidente, até por uma questão de dúvida, o Vasco ainda mantém interesse com o atacante Rony, que a informação que a gente tem que está fora dos planos do Palmeiras. Cara, tem muitos jogadores que a gente está atrás, que são jogadores que estão no mercado. O Rony é um deles. É um jogador que a gente tem interesse, como outros a gente tem. É uma negociação difícil também, vocês sabem os valores. Mas eu já deixei claro, já tem, enfim. É um jogador que a gente deseja. A gente
gente já conversa há bastante tempo. Tá aí, Pedrinho confirma o interesse pelo Rony, diz que já conversa há bastante tempo e foi divulgado qual a proposta o Vasco colocou na mesa. A apuração, mais uma vez, lá da galera do NTCast, Fabinho, Deco, Chuchu, diz assim: o Vasco ofereceu 1 milhão de salários, que seria dividido entre o CRVG e o Palmeiras. O Atlético entrou na jogada e ofereceu um salário melhor, e arcando com todos os custos. Apesar disto, o Vasco segue tendo chance no negócio. Bom, se realmente o time do Atlético entrar e, no caso, os caras vierem ali com uma proposta, com um salário melhor e também arcando com os custos do Palmeiras, cara, eu acho muito difícil ele vir para o Vasco da Gama. Tanto que o Gilmar Ferreira, ele escreveu lá no Futebol Coisa e Tal: as declarações de Pedro Paulo, o presidente do Vasco, sobre o interesse na contratação de Rony, me obriga a resgatar a coluna Futebol Coisa e Tal, da última quinta-feira. Rony recusou o salário de 1.400.000 do Fluminense. Saiba quanto ele quer para deixar o Palmeiras. E nessa matéria vem dizendo que o Rony quer valores que chegam a 1.600.000 reais. Cara, eu não sei de onde o Rony tirou esses números. Eu não sei o que fez o Rony acreditar que ele é um jogador que vem a valer hoje 1.600.000, mas é a pedida dele, ou então ele continua no Palmeiras. E aí a informação que chega é que o time do Atlético Mineiro está bem otimista na contratação do jogador. Será que o Vasco consegue vencer esse leilão? Eu acho que não, tá? E, na minha modesta opinião, o Rony também não é um jogador de 1.600.000. Gente, com todo respeito ao Rony. Mas Pedrinho informa que tem ali aproximadamente 29 milhões para reforçar o elenco. Ontem, em entrevista, ele deixou escapulir que ele tem aproximadamente ali 5 milhões de dólares, e ele chegou até a falar sobre o modelo das negociações do Vasco. Ele chega num jogador, ele quer trazer 2, por esses valores. Ele chega num jogador, deixa 3 milhões, logo de inicial, ele chega em outro, deixa 2 milhões e parcela o resto. Será que o Vasco consegue contratar? Porque a promessa do presidente ontem, pelo menos ele falou mais uma vez, ele afirmou que é entre 2 ou 3 contratações para o ataque até o dia 28 de fevereiro. O Vasco tem que se resolver. Lembrando que a janela fecha no dia 28 e hoje é dia 8. Bom, para a gente poder seguir, empresário de Benjamin Garré, que joga no Kryzlian Sovetov, da Rússia, confirmou que o Vasco tem interesse na contratação do atleta. Ele é argentino e atua como ponta esquerda normalmente. O Benjamin Garré já tinha sido falado, o Vasco chegou a quase contratar esse jogador, não conseguiu e agora o nome do jogador voltou à tona. Lembrando que essa informação vem lá do Marcos Jacobs, faz um belíssimo trabalho. Se você ainda não é inscrito lá no Detetives Vascaínos, vale a pena, beleza? E para a gente poder seguir, bom, o próximo adversário, ou o primeiro adversário do Vasco na Copa do Brasil é o União de Mato Grosso. Mas você sabe quais são os outros jogos que vão rolar? Porque na Copa Petano do Brasil, o Atlético, ele joga também nessa primeira fase contra o Tocantinópolis, o Flu-C enfrenta o Águia de Marabá, Juventude enfrenta o Maringá. Rapaz, o escudo do Maringá parece um pouco com o do Maricá, né? Interessante. O Sport vai enfrentar o Operário, o Ceará, o Sergipe, o Grêmio, o São Raimundo, o Red Bull Bragantino, o Souza que eliminou o São Paulo na edição passada. O Vasco enfrenta o União e o Vitória enfrenta o Maranhão. Então, esses são os jogos da primeira fase da Copa do Brasil. Eu estou muito curioso para saber se o Vasco joga no dia 19 ou no dia 26. E, cara, o Pedrinho falou um pouco sobre essas mudanças de regra da Copa do Brasil. Obviamente foi a primeira situação que você colocou, a mudança da regra. É uma logística também difícil, porque a gente ainda não sabe se a gente joga dia 19 ou dia 26, antes ou depois do jogo do Botafogo no Carioca.
A mudança de critério, obviamente, faz com que as equipes que jogam nesse primeiro jogo em casa criem um pouquinho mais de dificuldade, obviamente, tentando se retrair um pouco mais, porque pode levar para os pênaltis. Mas a Copa do Brasil é isso, é um jogo, esse primeiro jogo é sempre um jogo de muita definição, de muita expectativa para que a gente possa avançar. A gente sabe que a gente pode ir mais longe nas Copas, devido ao elenco, né? Não ter um elenco recheado com muitos jogadores. Então, assim, para a gente é importante passar, porque nós fizemos uma boa Copa do Brasil e queremos, de repente, chegar numa final nesse próximo ano. Muito difícil chegar numa final com esse elenco de agora. E ele entende, né, que por ter um elenco limitado, de repente seria mais fácil o Vasco mirar as Copas. Mas, com todo o respeito, mesmo o caminho sendo mais curto, com o elenco que nós temos hoje, vai ter que ralar muito, meu irmão. Mas, enfim, de olho no adversário da Copa do Brasil. Fundado em 6 de junho de 1973, o União de Rondonópolis alcança meio século de existência em momento de firmação no futebol estadual. Formação vem lá do Analisa Vasco. Valeu, galera. Colorado é a segunda equipe que mais vezes chegou à final do campeonato mato-grossense neste século, atrás apenas do Cuiabá. E também é o clube com mais participações em competições nacionais nos últimos 5 anos depois do time da capital. Desde 2019, são 4 disputas de Série D do Campeonato Brasileiro e de Copa do Brasil. Então, o Vasco vai enfrentar a União, tem a obrigação de vencer, e é aquilo, mudou o regulamento. Se empatar, Deus me livre, meu. Começar o ano assim, não quero nem pensar, porque o próximo jogo do Vasco será às 20 horas do dia 10 de fevereiro, segunda-feira. Vasco e Sampaio Correia irão se enfrentar. E o Vasco, que já está se preparando para esse jogo, tem de repente aqui uma novidade, tá? Nas informações. Não é que ele já vai voltar contra o Sampaio Correia, mas só de saber que o Estrela já retornou aos treinamentos, ele que passou por uma outra intervenção, nós chegamos a falar sobre isso aqui. Ele teria que fazer mais um processozinho, parece que foi um micro processo, já está voltando. O jogador se recuperava de um procedimento cirúrgico para a correção de efeitos colaterais de uma cirurgia anterior, feita para corrigir uma disfunção muscular. Foi possível notar a presença do meia pelas imagens da Vasco TV no YouTuber. Então, quer dizer, um homem está voltando, o Estrela, e eu crio muita expectativa. O Estrela estava muito bem, infelizmente se machucou, fez uma bela partida contra o São Paulo, naquela goleada de 4-1 em São Januário, depois teve outras boas exibições, se eu não me engano se machucou até contra o time do Botafogo. O Vasco encostou, depois dessa cirurgia ele sentiu tipo um incômodo, o Vasco foi lá, fez uma micro correção, o jogador já está à beira de campo, já está dentro de campo pelo menos treinando com o restante do elenco, e é claro, na minha opinião, é uma esperança para esse meio campo que é lento, ele consegue acelerar bem o jogo, tem boa qualidade, é um jogador agudo. Na minha opinião, se conseguir desempenhar o que desempenhou um ano passado quando ele subiu da base, vai ajudar muito esse início de temporada do Vasco da Gama. E eu queria muito a sua opinião sobre essa reunião do Pedrinho com o Evangelos Marinax, a 777 se debatendo, não pode vender sem o meu consentimento. Tem também essas ações ali da Matix Capital, será que ainda tem algum rolo com o Ranhan? Não tem? E também lá o escritório de advocacia que defendeu a própria Seven, juntamente com o Salgado, quer também um dinheirinho, e olha só, 10% das ações do CRVG dessa SAF pode entrar na brincadeira. Já pensou? Seria ridículo, né? Ia leilão. Dizem que eles não acreditam que isso aconteça, mas, enfim, né? Vamos ter que aguardar. Essa situação do Rony, eu acho que é mais uma negociação que se arrasta e o Vasco não vai chegar a lugar nenhum. O cara quer 1.600.000, dispensou, segundo o Gilmar Ferreira, 1.400.000. Mas será também que o Galo vai pagar isso tudo? Ele iria lá para o Al Rayyan, acabou que a negociação melou. E ainda tem o Benjamin Garré, que na época a torcida do Vasco estava até aí empolgada, achava um bom jogador, não sei se chega ou não chega, queria saber da sua opinião e também essa demora toda para tudo isso poder acontecer. Bom, agora,
eu vou meter o meu pé. Olha só, não duvide, tá? De hoje à noite eu colar aqui em uma live, beleza? Beijo no coração, deixa a sua opinião e agora eu vou ali, né? Papá, fui.